Chegamos ao nosso grande momento, ao documento mais importante. Não é o primeiro cuidado com isso, vimos documentos históricos que são relevantes, mas é o primeiro documento de caráter universal, que realmente tem caráter universal, não é só uma pretensão universal, na proteção dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acho que esse é o tema mais cobrado em direitos humanos, né? Se você vai fazer prova e tem direitos humanos no edital, certamente nós teremos uma questão sobre a DUDH ou DUD, como chamam alguns, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós vamos fazer um estudo cuidadoso aqui do contexto histórico e do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque vocês não podem perder questões sobre a declaração, tá? Então, são questões que nós vamos comemorar quando aparecerem provas, porque não são questões difíceis, mas exigem memorização, muita leitura do texto, revisão para memorizar especialmente aqueles detalhes que as bancas gostam de cobrar. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, também conhecida como Declaração de Paris, o local em que ela foi proclamada, surgiu como resultado de uma das etapas a serem cumpridas pela ONU no processo de promoção, de proteção dos direitos humanos, né? Então, ela foi criada pela Comissão de Direitos Humanos que existia àquela época, inclusive esteve à frente aí desse processo de elaboração da DUDH a Eleanor Roosevelt, que às vezes é até mencionada em provas, a esposa do presidente Franklin Delano Roosevelt, participou ativamente do processo. Em 10 de dezembro de 1948, memorizem essa data, o texto é aprovado pela Assembleia Geral da ONU e foi aprovado por 48 estados, com 8 abstenções, né? Então, dos países presentes, 48 votaram a favor, 8 se abstiveram de votar, não tivemos nenhuma votação contrária ao texto da DUDH, isso também já foi questão de prova. Até coloquei aqui os países que se abstiveram de votar, para que vocês tenham uma ideia, tá? Então, a ONU cumpre aqui uma primeira tarefa na proteção dos direitos humanos, que era elaborar uma declaração de direitos humanos, conforme previsto lá no artigo 55 da Carta das Nações Unidas. Como veremos, já que a declaração não é um tratado, nós vamos ver que é uma recomendação. Em uma segunda etapa, a ONU vai criar os pactos internacionais para trazer força jurídica vinculante à declaração. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Quando nós somamos esses três documentos, isso sempre cai em provas, forma-se a Carta Internacional dos Direitos Humanos. O que é a Carta Internacional dos Direitos Humanos? Vejam que simples, mas tem que saber. É a soma da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os dois pactos. Ainda vamos estudar o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. A terceira etapa seria de criar mecanismos mais eficazes na proteção de direitos humanos, capazes de assegurar esses direitos em casos de violação. Essa etapa ainda não foi concluída. Considera-se um passo importante ter transformado a Comissão de Direitos Humanos em Conselho de Direitos Humanos, como vimos, né? Isso acontece em 2006. E lembrando, gente, que do contexto histórico, esse documento é elaborado no pós-Segunda Guerra. Temos aqui uma forte influência dos regimes nazistas, das barbáries, é uma expressão que eles colocam em provas, né? Das barbáries observadas nos regimes nazistas, em especial nos regimes totalitários, melhor dizendo, em especial no nazismo. Então, volta-se ao ideal da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Nós percebemos que existe o retorno a esses ideais na DUDH,
e busca-se, nesse momento, trazer a proteção da pessoa humana, que é colocada no centro da proteção internacional. Até então, os olhares eram voltados para os estados. A preocupação era com os estados, com as relações entre estados, proteção da soberania dos estados. Isso muda no pós-Segunda Guerra, e por isso que a gente diz que é o nosso grande momento, porque surge um sistema internacional de proteção da pessoa, dos direitos humanos. A pessoa passa a ocupar um lugar central, a posição central nesse sistema internacional, que era todo voltado para os interesses dos estados. Então, é uma grande mudança de perspectiva, por isso que nós falamos em internacionalização, em universalização, tá? Desse processo de proteção de direitos humanos. E como diz a filósofa Hannah Arendt, muito importante aqui a sua participação nesse pós-Segunda Guerra, os estudos feitos por ela, os livros que ela escreveu. Tem um filme fantástico que eu indico para vocês que se chama Hannah Arendt. Vocês encontram, tem até disponível no YouTube, tem que legendar, eu acho que o áudio está em alemão, mas vale muito a pena. Ela acompanha o julgamento do Eichmann em Jerusalém, ela vai para descrever o julgamento, né? Então, é sensacional o filme e nos leva a esse contexto histórico, bem como o filme que eu também já indiquei, que é o Julgamento de Nuremberg. Então, são dois grandes filmes que vocês vão gostar e vai ajudar muito na compreensão da matéria. Assistam e me contem. Vocês vão lá no meu Instagram, no @humanizando direito, me contarem se vocês assistiram, o que vocês acharam desses filmes. Combinado? E ela diz que o direito mais básico que nós temos é o direito a ter direitos. É o direito de ser reconhecido como pessoa. E para isso não é preciso cumprir qualquer requisito, basta ser pessoa. Surge aqui o grande fundamento dos direitos humanos, ele é definido na DUDH. Porque até então os autores, os filósofos ficavam buscando uma solução para isso, né? Qual será o grande fundamento dos direitos humanos? A gente vai ver no texto, aparece lá, é a dignidade humana, o grande fundamento. Vamos acabar com as discussões e vamos buscar concretizar isso. O fundamento já está definido, né? E a DUDH, ela realiza um grande feito, que é unir em um único texto dois discursos, como dizem os autores, o discurso liberal, então os valores que são importantes para um discurso liberal, ao discurso social. Então nós temos direitos de primeira geração, os direitos de liberdade, e aí a ideia do discurso liberal, combinados com os direitos sociais, econômicos e culturais de segunda geração, tudo isso posto em um único texto. Esses direitos são colocados em situação de igualdade, não há hierarquia entre essas gerações de direitos. Ninguém consegue ter vida, liberdade, vida digna, né? Sem a proteção da saúde, sem acesso à educação. Então, o que a declaração quer deixar bem claro? A indivisibilidade dos direitos humanos. Um não se concretiza sem o outro. Então, nós vamos ver no texto, do início do texto até ali no artigo 21, direitos de primeira geração, civis e políticos. Do 22 ao final, especialmente até o 27, os direitos de segunda geração, sociais, econômicos e culturais. Já os direitos de terceira geração, nós não vamos encontrar ainda na DUDH. Atenção, dica muito importante para provas. Nós não temos direitos de terceira geração na DUDH. O valor da terceira geração, que é a fraternidade, aparece no texto, mas nós não encontramos no texto proteção do meio ambiente, patrimônio genético, patrimônio histórico e cultural, que são direitos mais novos. Em 1948, os países ainda não tinham despertado para a necessidade de proteger direitos de terceira geração, tá? Então, já é uma grande dica para provas. E as bancas adoram perguntar, por exemplo, sobre proteção do meio ambiente. Não consta da DUDH, certo? E qual é a natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Outra pergunta que aparece com muita frequência. Tecnicamente,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma recomendação que surgiu através de uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Então, formalmente, ela não tem força vinculante, porque ela não é um tratado. Formalmente, ela não vincula. Gente, o que as bancas hoje... Não dá para dizer que existe uma resposta certa sobre isso, porque depende do posicionamento adotado pela banca, mas o que elas tendem a considerar? Apesar de não ser um tratado, de não formular, de não vincular formalmente, a DUDH vincula materialmente pela importância do seu conteúdo, tá? Sempre vai estar errado dizer que porque ela não é um tratado, é um texto que não merece respeito. Pelo amor de Deus, é um dos textos mais importantes que nós temos no cenário internacional, não é? A segunda corrente diz que o reconhecimento dos direitos humanos não está vinculado à previsão legal desses direitos, então que ela vincularia porque ela retira a sua força dos costumes e princípios internacionais, não são só os tratados que são fontes de direito internacional. Então, para essa corrente, que é um pouco mais radical, né, a DUDH vincularia, sim, inclusive formalmente. Essa não é adotada em provas, não vejo com frequência em provas, tá? E a terceira corrente diz que ela vincula porque ela seria considerada uma interpretação autêntica da Carta da ONU, que é um tratado. Então, ela não é um tratado, mas ela é uma interpretação autêntica de um tratado, então ela vincula. Em provas objetivas, já tivemos as três correntes, eu não posso dizer para vocês que sempre vai ser assim, porque nós sabemos, né, que isso pode variar, mas o que é mais comum? O que as bancas tendem a dizer? Que ela não vincula formalmente, porque é um documento do soft law, não é tratado, é uma recomendação. Soft law é o direito leve, não vinculante, mas vincula materialmente pela importância do seu conteúdo, tá? Então, vocês vão verificar o que a questão está pedindo. E, como eu disse, é errado dizer que só porque a DUDH não é tratada, os países não têm que respeitá-la. Isso nunca estará correto. E ela consolida a afirmação de uma ética universal, que também aparece em provas, consagrando valores que devem ser seguidos por todos os países, não só proclamando direitos, mas também trazendo esses valores. E nós vamos ver aqui, o texto é importante desde o seu preâmbulo, não é para começar a ler lá no artigo 1º, não, é para começar do preâmbulo. É muito importante que vocês leiam, e leiam muitas vezes, são só 30 artigos, e sempre te garante uma questão de prova, porque, como eu disse, eu não vou falar que é impossível, mas é muito difícil que seja aplicada uma prova que contém direitos humanos e não tenha uma questão sobre DUDH, né? Então, já é aquela questão que você vai garantir na sua prova. Então, não vou ler o texto todo com vocês para não ficar chato, vou passando aqui os aspectos mais importantes, mas você vai ler aí e depois acompanha aqui essa análise comigo. Combinado? Então, aqui, o que eu chamo a atenção no preâmbulo? O que costuma aparecer nas questões? Olha só, o reconhecimento da dignidade como fundamento dos direitos humanos. O fundamento é um só e é a dignidade. A dignidade é fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Aí eles falam que estão considerando que atos bárbaros ultrajaram a consciência da humanidade, que é essencial que os homens vivam sejam protegidos pelo império da lei. Então, vivam em um Estado que seja democrático, que seja regido por leis. Isso aqui, em algumas traduções, aparece como Estado de Direito, tá? Império da lei ou Estado de Direito. As relações devem ser amistosas, não se admite mais a guerra como uma forma de solucionar controvérsias. Deve haver respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem. Então, considerando tudo isso, a Assembleia Geral proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações.
Tem banca que vai colocar aqui uma pegadinha dizendo que é só para os povos ocidentais. Claro que não, o caráter é universal, a pretensão é que seja um texto universal. E através do ensino e da educação é que nós vamos conseguir promover os direitos humanos, né? Levar o conhecimento desse texto a todas as pessoas com medidas progressivas de caráter nacional e internacional para conseguir alcançar a proteção desses direitos. Aí no artigo 1º aparece liberdade, igualdade, dignidade, direitos e fraternidade. Então vejam que nós temos aqui os valores, o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então eu não posso dizer que a DUDH desenvolveu direitos de terceira geração, mas ela menciona a fraternidade, que é o grande valor da terceira geração. No artigo 2º, nós temos o direito à igualdade, a proibição de qualquer tipo de discriminação, e aí o texto vem especificando, né, que não se admite distinção de qualquer espécie. No artigo 3º, que se parece com o caput do nosso artigo 5º, direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, então direitos típicos de primeira geração, não é? Lembrem-se que se parece muito com o caput do nosso artigo 5º. No artigo 4º, proibição de escravidão ou servidão, e no artigo 5º, a proibição da tortura e de tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigos 4º e 5º chamam a atenção. Eu já disse para vocês que os nossos direitos humanos, eles não são absolutos, mas existem alguns doutrinadores, né, uma corrente doutrinária que às vezes defende que existiriam alguns direitos que são absolutos. Para os defensores dessa teoria, os exemplos de direitos absolutos seriam proibição da escravidão e servidão, proibição da tortura. São os exemplos mais famosos mencionados por essas correntes, tá? Essa corrente que defende que existiriam direitos humanos absolutos. Então, é importante memorizar isso. No artigo 6º vem um direito que não aparece expresso na nossa Constituição, o direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei, né? Ou às vezes aparecem questões de direito à personalidade jurídica. Não vem isso expresso no nosso texto constitucional, claro que isso nos é assegurado, mas não está expresso na nossa Constituição. No artigo 7º, de novo, a ideia da igualdade, proibição de qualquer discriminação. No artigo 8º, o direito de ter acesso à justiça, de recorrer aos tribunais nacionais e de ter remédio efetivo para atos que violem os nossos direitos fundamentais. Então, são as garantias dos direitos fundamentais. Como aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, os remédios constitucionais, não é? Então, o Brasil cumpre aqui esse comando do artigo 8º. Artigo 9º, ninguém será. Cuidado com isso. Não diz a DUDH que ninguém será preso. Aí não dá, né? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ela não proíbe a prisão, ela proíbe a prisão que seja arbitrária. Grande pegadinha de prova. Artigo 10. Direito a, além de acesso à justiça, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal que seja independente e imparcial para decidir sobre qualquer acusação criminal contra a pessoa. Artigo 11 cai muito. O direito, nós temos aqui dois direitos: o direito à presunção de inocência, até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, com todas as garantias, né, o devido processo legal, a ampla defesa. Então, aí no item número 1, a ideia de presunção de inocência, percebam que é diferente do texto constitucional. Por que é diferente, professora? Porque a Constituição diz que uma pessoa não poderá ser considerada culpada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A DUDH não exige sentença penal transitada em julgado. Não exige. A nossa Constituição é mais exigente, é mais protetiva nesse aspecto. A DUDH só exige que a culpa tenha sido comprovada, e a culpa pode ser comprovada antes do trânsito em julgado.
em uma segunda instância de julgamento, a culpa já está comprovada, certo? Então, cuidado com isso. A DUDH é menos exigente do que o nosso texto constitucional nesse aspecto. No item 2, vem a previsão do famoso princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. E também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. O que é isso? Irretroatividade da lei penal mais gravosa, por um lado, retroatividade da lei penal mais benéfica, por outro, tá? Coloquei aqui para vocês a observação comparando com o nosso texto constitucional. No artigo 12, nós temos a proteção da vida privada, que inclui a proteção da família, lar, correspondência, honra, reputação. Temos o direito de proteção contra tais ataques. Cuidado, porque se a banca inserir qualquer coisa que não está aqui no texto, fica errado, como proteção de dados, que está na nossa Constituição, mas não aparece aqui no texto, tá? Fica errado. Tem que ser cópia literal, gente. Por isso que é importante ler muitas vezes, para memorizar, para perceber quando a questão traz alguma coisa que não consta do texto. Então, não é difícil, basta que você tenha aí no seu esquema de estudo e revisão essa previsão de leitura. Não adianta ler uma vez só e achar que vai acertar as questões, né? Não temos milagre, mas nada resiste a um trabalho bem feito, a um estudo bem feito, com constância, e aí vocês passam a acertar as questões e percebem, né, o quanto vale a pena estudar, principalmente esses pontos centrais que são estratégicos, que são cobrados em cada prova, tá? Artigo 13, liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado e o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. A este qual? O próprio país. Eu posso deixar qualquer país, mas o direito de regressar é ao meu país. Então, não é direito de regressar a qualquer país, como as questões trazem. Fica errado. Artigo 14, também muito cobrado em provas, é o direito de asilo político. Todo homem vítima de perseguição tem direito de procurar e gozar asilo em outros países. Cuidado com a ressalva, que é o que as questões gostam de cobrar, né? Esse direito de asilo não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivadas por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, nós estamos falando de um asilo que é político, é para crime político, não é para crime comum. Não dá para conceder asilo político a uma pessoa que praticou homicídio, certo? Então, o asilo, apesar de não estar escrito aqui, lembre-se que é um asilo político. Então, se é por crime comum, se violou os princípios das Nações Unidas, não cabe asilo. Artigo 15, direito a uma nacionalidade, não podemos ser privados da nossa nacionalidade de forma arbitrária e nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16, proteção da família, e menciona-se aqui o casamento, homens e mulheres de maior idade, não é de qualquer idade, é de maior idade, sem nenhum tipo de restrição, tem direito de contrair matrimônio e fundar uma família, tem iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Às vezes a banca vai dizer que a DUDH cuida do casamento, mas não cuida da dissolução. Falso. Está aqui. O casamento, para ser válido, precisa do livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, merece proteção da sociedade e do Estado. No artigo 17, proteção do direito de propriedade, que pode ser exercido só ou em sociedade com outros. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade, mas vejam que não há aqui a previsão de função social da propriedade. A DUDH não prevê a função social da propriedade. Isso é pegadinha. A nossa Constituição prevê. No artigo 18, temos o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião.
Isso inclui o direito de mudar de religião, de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto. Isso pode ser feito de forma isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Tem um aspecto que a nossa Constituição traz e que não aparece na DUDH, que é aquele direito à escusa de consciência, lembram-se? Eu posso deixar de cumprir a obrigação a todos imposta, alegando convicção político-religiosa filosófica, e se tiver prestação alternativa, eu fico obrigado a cumpri-la, se não tiver, eu não sou obrigado a nada. A gente chama de escusa de consciência. Não tem isso na DUDH, é pegadinha. Artigo 19 traz direito à liberdade de opinião e de expressão, e isso inclui o direito de ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Essa expressão, às vezes, deixa alguns alunos na dúvida, né? Mas é a ideia de não estarmos limitados geograficamente. Está aí a internet para nos provar isso. No artigo 20, liberdades de reunião e de associação, diz a DUDH que devem ser pacíficas e que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. No artigo 21, os direitos políticos, nosso direito de tomar parte no governo do país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos, muito parecido com o parágrafo único do nosso artigo 1º. Também o direito de acesso ao serviço público e a previsão, essa frase aqui às vezes aparece em questões, ó, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Então, cuidado com isso, não tem previsão de voto obrigatório na DUDH, que também é uma pegadinha. Até aqui, nós vimos direitos civis e políticos. A partir do artigo 22, o tom do texto muda, porque agora nós vamos falar dos direitos de segunda geração, que são sociais, econômicos e culturais. Então, prevê a DUDH que nós temos direito à segurança social, à realização, tanto pelo esforço nacional quanto pela cooperação internacional, e de acordo com os recursos de cada país, isso é interessante, levando em consideração a realidade de cada país, nós temos direito à realização dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Não dá para garantir direitos humanos tratando de forma separada os de primeira e segunda geração. Eles são indivisíveis, tá? Esse artigo prova isso, é o que a DUD quer deixar claro. Aí no artigo 23 aparece direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, condições justas e favoráveis de trabalho, proteção contra o desemprego, igual remuneração por igual trabalho. Essa remuneração deve ser justa e satisfatória e assegurar ao trabalhador e à sua família existência compatível com a dignidade humana. Olha aí a ideia de um mínimo existencial, de uma vida digna. Aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. O que é isso, gente? Assistência social. Se for necessário, para quem for necessário, assistência social. Também o direito a organizar sindicatos e a neles ingressar com proteção de seus interesses. No artigo 24, repouso e lazer, com limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. Percebam que não tem números. A DUDH não tem números. Também é pegadinha em questões. Os números estão na nossa Constituição, como jornada de trabalho. Então, a DUDH fala de limitação razoável, sem mencionar números. Também não temos 1/3 de férias na DUDH. Isso é da nossa Constituição. Então, cuidado com esses detalhes. O artigo 25 nos traz a ideia de um mínimo existencial, o que deve ser garantido para o trabalhador e sua família, né? Um padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. O que é isso? Como é que nós chamamos isso aqui no Brasil? Previdência social. Então, às vezes a banca diz, a ideia de previdência social não está prevista na DUDH. Falso. Está aqui no item número 1 do artigo 25. No item 2, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais, igual na nossa Constituição. As crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social, não pode haver discriminação. Artigo 26, eu acho que ele compete com o artigo 14, está dentre os mais cobrados, é o direito à instrução ou à educação. E aqui o que é importante, eu até separei para ajudá-los na memorização, vocês precisam decorar, memorizar as características de cada grau de instrução, tá? Então, é isso que as bancas cobram. No grau elementar, a educação, a instrução deve ser gratuita e obrigatória. No fundamental, só gratuita. No técnico profissional, deve ser acessível a todos. No superior, deve ser acessível a todos e pode se basear no mérito. Então, não teríamos problemas com provas de seleção. Isso não viola direitos humanos, já que o acesso pode se basear no mérito. Essa educação vai ser orientada buscando pleno desenvolvimento da personalidade humana e fortalecimento pelos direitos humanos. Então, o texto fala em compreensão, tolerância, amizade, é até poético, né? E essa frase do item 3 cai muito em provas. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Veja bem, prioridade, não é exclusividade. E isso é um direito dos pais, não é do Estado. Cuidado com as pegadinhas aqui. No artigo 27, direitos culturais, participar livremente da vida cultural da comunidade, fruir as artes, participar do progresso científico e de seus benefícios, proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor, são os direitos autorais, como componentes dos direitos culturais. No artigo 28, o direito de participarmos de uma ordem social internacional em que os nossos direitos possam realmente ser realizados. Então, de novo, a ideia de um Estado democrático. No artigo 29, isso aqui cai em provas, nós não temos só direitos, nós também temos deveres para com a comunidade, não é? Então, temos direitos, mas também temos deveres. Os nossos direitos e liberdades só estão sujeitos a limitações determinadas pela lei e na exata medida necessária, não é, para resguardar outros direitos e liberdades das outras pessoas, ou a moral, ordem pública e bem-estar de uma sociedade democrática. Só isso justifica a limitação dos nossos direitos. Esses direitos e liberdades não podem ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas e não se admite qualquer interpretação que viole os nossos direitos, que seja prejudicial aos nossos direitos, né? Estamos sempre buscando uma interpretação pro homine, pro persona, como já vimos, a mais favorável, a mais protetiva à pessoa, tá bom? Então, fechamos aqui o estudo, passando pelo texto da DUDH. Vocês vão ler com muita tranquilidade o texto, algumas vezes. Me contem se vocês estão lendo a DUDH e tenham isso como uma meta a ser cumprida sempre. Não tirem o estudo da DUDH do planejamento de vocês para fazerem sempre essa revisão e para garantir essas questões. Nós vamos ver na resolução das questões como temos questões sobre DUDH, como eu disse, é de longe o tema mais cobrado em direitos humanos, né? Então, você não perde nada estudando com
constância e profundidade necessária para acertar todas essas questões. Eventualmente, redações que você tiver que fazer, é um texto que também ajuda bastante. Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, me envia lá no @humanizando direitos.